Bem-vindo ao Meritocrata. Este é o quarto vídeo em que eu analiso esse debate aqui entre o Matheus Batista, um deputado de Joinville, e 20 imigrantes, muitos paraenses. Então, o Pará está no centro do debate, eu, como paraense, vou analisar isso aqui. Nos vídeos passados, eu falei quando os adultos sentam na mesa, de um professor que entrou com bons argumentos, mas também é bom mencionar que teve um empresário lá também que eu gostei da postura dele, alguns argumentos que eu achei válido. Não significa que eu concorde, tá? Você tem argumentos que, apesar de você não concordar, você pode achar válidos, isso não tem problema. Porque agora que eu vou dar a minha opinião. Então, vamos lá, minha opinião sobre o problema da migração. Primeiro, a gente precisa entender qual é o problema, quer barrar o fluxo, mas por quê? O problema não é a migração em si. Não é a migração em si. Mas é a migração intensa. Se você tem um fluxo muito grande de pessoas para um local, os serviços públicos não dão conta. Falta infraestrutura, entre outras coisas. Então, você vai ter hospitais lotados, você não vai ter saneamento para todo mundo, você vai ter moradias não regulamentadas. Foi isso que aconteceu com São Paulo e Rio de Janeiro, de acordo com o Matheus, e de fato aconteceu. Então, você precisa controlar bem esse fluxo migratório. Seria uma alternativa, controle, só que isso iria ferir o direito de ir e vir. Só um detalhe, acho que o Matheus deixou bem claro ali que ele não está necessariamente proibindo os paraenses ou outras pessoas de outros locais de irem para Santa Catarina. Ele está só exigindo que você tenha uma regularização fundiária. Tá? Isso diminui? Diminui, mas não é uma proibição, é um obstáculo, são coisas diferentes, ok? Eu acho que a gente tem que entender algumas coisas aqui. Nesse debate de imigração, que é intenso no mundo, imigração nos Estados Unidos, na Europa, para mim, como liberal clássico, eu acho que as pessoas devem ter o direito de vir, ok? Pessoas devem ter o direito de ir e vir. Mas você falou no vídeo passado que isso causa problema. Quando você tem um fluxo migratório grande, você tem muitas ações discriminatórias. Sim, é verdade. Mas por que as pessoas vão de um local para o outro? Para buscar uma vida melhor. Mas, particularmente, o que faz as pessoas mesmo migrarem é uma coisa chamada welfare state, na minha visão. Porque, olha só, o paraense, quando vai ali para Santa Catarina, ele vai em busca de emprego, porque se diz muito que você contrata, e de fato você contrata. Eu fui em Florianópolis e várias lojas lá com cartazes de contratação. E vários paraenses trabalhando lá também. Então, eu saía com a camisa do Paysandu, mas o pessoal falava. Só que não é só isso, porque a cidade oferece uma estrutura ali melhor do trânsito, por exemplo, embora Florianópolis tenha tido problemas com isso, mas é bem melhor do que em Belém, por exemplo. Infraestrutura de saúde, isso tudo faz com que a economia circule melhor e você tenha mais oportunidade de emprego. Seria um fator positivo, mas quando você vai buscar ali o welfare state, você significa que você chega no local e você logo tem direito a tudo, porque a Constituição fala disso, Então, todo mundo tem direito a moradia, saúde, educação, gratuito e tudo mais. O problema é que os recursos são escassos. Então, é muito fácil você colocar isso na Constituição e não garantir. Por exemplo, esse é o problema aqui da migração intensa. Como a infraestrutura é escassa, se você tem muita gente, você pode não ter hospital para todo mundo. E aí, talvez esses preconceitos se acentuem, como o Matheus falou. O pessoal de Santa Catarina vai começar a dizer que é culpa dos paraenses dos hospitais estarem lotados. Uma coisa que acontece muito é o desastre moral. O que é isso? Meu doutorado foi em desastres naturais. Isso aqui acontece na seguinte situação. Quando uma pessoa vai para uma região de risco, ali, declive de um morro, por exemplo, que pode ter um deslizamento, ela opta por estar no local de risco. Em tese, ela deveria fazer uma análise de risco e ver quais são os problemas de estarem ali. E como é que ela ia arcar com essas consequências? As pessoas não pensam nem na própria vida, mas existem as consequências financeiras.
Acontece que toda vez que acontece o desastre, o poder público vai salvar essas pessoas. Uma questão de humanidade, não está errado. Só que isso leva as pessoas, incentiva as pessoas a procurar esses locais, porque elas não arcam com os custos financeiros do risco. Então, se você tem um local ali que as pessoas vão morar porque está mais próximo de uma metrópole que elas podem morar, por uma questão de preço, enfim, né? Elas não têm como ir, mas elas querem ficar próximo da metrópole para trabalhar. Você tem um incentivo para que as pessoas morem lá, e o Thomas Sowell mostra muito bem essa questão em Fatos e Falácias Urbanos, tá? Por que as pessoas vão para essas áreas mais fragilizadas. Na verdade, o nome do livro é Fatos e Falácias da Economia, e tem um capítulo de Fatos e Falácias Urbanos. E aí, essas pessoas têm incentivo a ir para essas regiões e não arcam com os riscos, porque se acontecer um desastre, o governo vai lá e resguarda ela. Isso está dentro da perspectiva do welfare state, da ideia de que todo mundo tem direito a tudo. Então, foi o welfare state na Europa que fez esse fluxo migratório, na minha visão, muito grande ali dos muçulmanos. O muçulmano chegava e o Estado atendia com tudo. Então, ele tinha muito incentivo para sair de lá. De certa forma, também dos mexicanos e brasileiros, latinos, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um welfare state, apesar de ser um país mais liberal, mas tem um welfare state melhor do que os países daqui da América Latina. Então, isso tudo incentiva, tá? Para mim, o problema, de fato, seria bem sanado se não tivesse o welfare state. O professor está falando para não ter hospital público, escola, enfim. De fato, parece contraintuitivo, mas se as coisas fossem privatizadas, as pessoas teriam mais acesso. Isso que Thomas Sowell também mostra no Applied Economy, um capítulo belíssimo sobre ali a saúde pública, em que ele compara a saúde pública que é mais privada nos Estados Unidos e na Alemanha com a saúde pública que é pública, aliás, a saúde, perdão, que o sistema de saúde que é privado nos Estados Unidos e na Alemanha com o sistema de saúde que é público na Inglaterra e no Canadá. Porque o problema de atendimento não é um problema estritamente se é público ou privado, é um problema de escassez, de oferta e demanda. Então, se eu tenho 10 leitos para 30 pessoas, eu vou ter um problema de escassez, independente se o hospital é público ou é privado. O que o Thomas Sowell mostra nesse livro é que o sistema de preços acaba resolvendo melhor esse problema. Tá? Não o cerne desse vídeo aqui. Mas essa ideia... tem um outro vídeo aqui no canal, está não listado, mas eu vou colocar o link aqui para... eu explico melhor esses argumentos. Então, professor, você falou que o problema é o welfare state. Então, temos que acabar com todo esse estado de bem-estar social. A questão é que eu estou falando do mundo ideal. O mundo ideal como se fosse uma folha de papel em branco e você pudesse desenhar como seria uma sociedade ideal. Eu não acredito nisso. Nesse sentido, eu sou conservador. Significa que você não pode propor uma política ou qualquer coisa sem levar em conta as características que já são tradicionais. Então, eu acho que uma mudança abrupta de você chegar e dizer assim, olha, não vai ter mais hospital público, não vai ter mais educação pública no Brasil, é ruim, tá? É ruim, apesar de eu achar que a iniciativa privada atua melhor, mas não é você chegar e acabar com tudo que é público. Porque o conservador, por definição, ele vai fazendo melhorias contínuas. Então, não tem como você acabar com o welfare state. Até politicamente inviável para qualquer pessoa que vai defender. Por exemplo, vai defender o fim do Bolsa Família para ver se a pessoa é eleita. A maioria não vai ser eleita por conta disso, né? Principalmente ligados ali à esquerda, nesse caso. Então, não tem como você acabar. Como não tem como você acabar com o welfare state, o Matheus propõe ali um controle migratório. E aí, um ponto positivo do argumento do Matheus é o seguinte, ele está embasado em evidências. Em evidências. Evidências, eu estou falando, ciência séria, tá? É baseado em evidências. E não contradiz com a filosofia, ok? Tem muito esse discurso, é cientificismo, porque não leva o método... Não contradiz, tá? Quem entende o método de Karl Popper sabe da importância da evidência. Tá? Uma evidência, ela é algo certo? Não, a ciência não comprova nada, mas ela dá indícios de que aquilo faz mais sentido. E o principal nome, ele cita o nome de um economista lá que discute urbanização no mundo, é favorável a essa proposta, a proposta nesse modo que o Matheus coloca. Ele também coloca a evidência que deu certo na Alemanha, que seria um modelo inspirado no modelo alemão. Claro que não dá para copiar igual, porque o Brasil tem
suas especificidades, né, suas particularidades. Esse é o ponto positivo, que é baseado em evidência. Mas qual é o ponto negativo para mim? Eu não sei se o Matheus ou o pessoal do MBL iria responder isso nesse vídeo, mas eu ainda não vi uma resposta nesse sentido. Qual o sistema de punição? Só o Vigano, o Matheus fala que isso ainda está em discussão. Tá, a pessoa chega lá, parece, sai de Belém, chega em Florianópolis, chega em Joinville, e ele não se regulariza. Ele vai ser expulso de Joinville. Como é que vai ser feito? Você vai... o poder público vai bancar um ônibus para ficar levando levas de paraense de volta para Belém? Será que esse pessoal também não vai voltar de novo? Então, esse é um problema. Eu confesso que eu não vejo uma resposta para isso, né? Esse é um problema. Como é que você vai punir quem não está regularizado? Então, eu vou parar por aqui a minha análise dessa problemática. E tem um vídeo extra, tá? Aqui desse tema. Vocês vão gostar, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever.